Olá, eu sou Marcelo Renol, falando aqui no canal Carreira em Detalhes. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre aí da Andréa Boemi, né, técnica de saltos ornamentais já há muitos anos, foi atleta também. A gente vai tratar toda a tua trajetória, do futuro do esporte, até do histórico do esporte também, que cresceu demais e até você pegou esse crescimento, né? Como é que foi a tua chegada em saltos ornamentais? Porque assim, é muito comum, eu fiz também entrevista com a Roberta Perillier, e é comum, assim, na verdade, eu nunca vi a pessoa começar direto nos saltos ornamentais. Sempre ou vem da ginástica, ou vem da natação. Com você foi por aí também? Eu morava aqui no Rio de Janeiro na época e fazia natação no Botafogo. E meu pai foi transferido para Brasília. E quando eu entrei no clube lá de Brasília, que hoje não tem mais saltos ornamentais neste clube, né? Sim. Um clube do Exército, eu entrei lá e eu fui para procurar natação, junto com meu pai, para me levar para ver a natação. E eu fiquei apaixonada quando eu vi a plataforma de saltos que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu olhei para a plataforma, deixei meu pai falando sozinho, ele foi andando, e eu fiquei parada assim, olhando, porque eu vi todo mundo pulando, vamos dizer assim, pulando, né? Para mim era pulando lá, não era saltando, era pulando, né? E eu olhei e falei assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero pular lá de cima. E meu pai foi, né? De repente meu pai me chama, eu saio correndo atrás dele. Aí estamos conversando com o técnico, a piscina de saltos era aqui, a piscina de natação em frente, né? Assim como Maria Lenk. E eu, em vez de começar a olhar para a cara do técnico na natação, eu ficava olhando para o pessoal saltando. Na época, como é até hoje, só que um outro clube, era o Giovanni Casilo. Sim. Né? Foi meu primeiro técnico, né? Que foi homenageado. E eu fiquei apaixonada. Foi homenageado aqui na Taça Brasil, né? Sim, exatamente. Um mês atrás, mais ou menos. Sim, aí eu fiquei apaixonada pelos saltos. Aí minha família foi meio assim que não, né, perigoso e tal. E lá em Brasília tinha, nesse clube, tinha os trampolins de um lado, os trampolins que a gente utiliza até hoje, né? E de madeira do outro lado. E a plataforma no meio. O que eu fazia? Eu ia para a piscina com a minha mãe, né? Meu irmão, que foi um atleta de natação, ainda não tinha nem nascido, minha mãe está grávida do meu irmão, eu ia para a piscina, aí ia para outro trampolim de madeira, e o que ele ensinava para o pessoal fazer naquele trampolim de lá, eu me jogava no trampolim do lado de cá. Aí ele mandou me chamarem, eu fui conversar com ele, falei, meu pai e minha mãe não deixam, tem medo. Aí ele, onde é que está sua mãe? Eu falei, minha mãe está sentada no clube, né? Tá lá. Aí ele foi atrás da minha mãe e falou, sua filha tem um futuro pro salto ornamental. Minha mãe, não, é perigoso e tal, não sei o que. Aí conversa vem, acabou deixando. E aí que eu engrenei Ele no salto tem olho para ornamentais. isso, né? O Giovanni trabalha com criança já há tempão, né? Quem? O Giovanni Casilo? Sim, sim. Ele vê logo, né? Ele era nesse clube. E depois, agora ele está na Braço, né? Que é ali no antigo Defer, que a gente chamava de Defer, né? Não sei, aquele parque ali perto do futebol, onde tem o campo de futebol de Brasília, né? Tem o nome ali daquele complexo, né? Mas eu comecei ali com o Giovanni. E aí depois você começou você virou atleta dali de mesmo. Brasília, eu fiquei 2 anos em Brasília com o Giovanni, cheguei a ser campeã brasileira. E meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. E nós voltamos para o Rio de Janeiro. Na verdade, nós somos de Santa Catarina, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, a família toda, menos o meu irmão que nasceu em Brasília, né? Então, meu pai foi transferido e eu vim, como a família toda é tricolor, né? Menos a minha falecida mãe, que era flamenguista, mas virou tricolor também. Por causa disso. Virou tricolor. Aí nós escolhemos o Fluminense. Aí eu comecei com o Alvinho, o Álvaro Augusto de Brito Pereira, o Alvinho, e comecei a saltar com ele no Fluminense. E aí segui minha carreira no Fluminense. E foi quase que ininterrupto, né? Você morou um tempo na Alemanha, se não me engano. Morei na Alemanha com meu pai, Colônia, quando ele foi trabalhar na Alemanha. Passei uns 2 anos na Alemanha. Nem fiquei os 2 anos, eu treinei na Alemanha. Você disputou lá também. Campeonatos lá. Mas vim para o campeonato pelo Fluminense, teve um sul-americano e acabei que eu fui ficando no Brasil. Quando eu voltei, eles já estavam vindo também, então, né? Dá para dizer que você está desde 77 Mas cheguei, no Flu. fiz um tempo de treinamento lá na Alemanha. Mantenho contato até com o meu primeiro técnico lá da Alemanha até hoje. E nada de salto, assim, só contato mesmo, né? Mas fiquei um tempinho na Alemanha, depois eu voltei para o Fluminense, fiquei direto no Rio de Janeiro e continuei minha carreira como atleta. Fui a campeonato, ganhei vários estaduais, ganhei, não sei dizer quantos, não sei, mas foram vários. Chegou brasileiro. Ganhei estaduais, campeonatos nacionais, tanto juvenil como adulto, fui seleção brasileira há muito tempo. Você foi no PAN de 79 e 83, não foi? No PAN de 79 e 83 você foi também? Fui ao PAN de 79, nova ainda, fui ao PAN de 83. Fui ao Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Guayaquil. 82. Né?
que foi mais? que o Ricardo Prado bateu o recorde Foi mundial. onde eu assisti a prova dele lá, assisti. Legal. Outro dia a gente estava lembrando sobre isso até. Estava lembrando com a minha irmã sobre, lembrando assim dos essa eventos, época né? É legal, né? E minha irmã também foi técnica em natação, né? Minha irmã mais velha, a Cíntia. A família toda do esporte. Assim, né? Mas você pegou essa época, vamos dizer, que ainda estava abandonado, dá para dizer isso. E por muito tempo foi assim, né? Que não tinha estrutura, esporte, né? não tinha estrutura nenhuma. É o que eu falo para os meus atletas hoje. Dessa época de atleta, né? Viajei o mundo inteiro, foi ótimo, lindo, maravilhoso, mas assim, eu tinha um patrocinador, né? Que na verdade, se não tivesse dinheiro, ficava difícil de viajar, e não é que tivesse, também tem esse detalhe, tinha que se virar para ter. Né? A gente trabalhava muito, treinava muito em função de muito amor pelo esporte. Não estou dizendo que eles não têm hoje em dia, mas na nossa época era uma camisa do Fluminense, era a glória ter. Ou seja, ter um uniforme, ganhar um uniforme era o máximo para a gente, porque era o que a gente ganhava. Um uniforme da seleção brasileira, nossa, não era só participar da seleção brasileira, é ganhar aquele uniforme da seleção brasileira, era a glória. É um prestígio. Naquela época a gente não trabalhava com dinheiro, não tinha dinheiro, pelo menos para os saltos ornamentais, né? Não posso falar dos outros esportes, né? Então, um bom tempo atrás, né? Eu tô com 54 anos, né? Eu tô no esporte desde que eu tenho 12 anos de idade. Então eu tô te falando, nessa época de juvenil, de seleção de adulto, era ganhar aquele uniforme da seleção, mochila da seleção, nossa, era para desfilar, que aquilo era o máximo, porque você não... O que você ganhava, de repente, era uma bolsa de estudos num colégio, isso eu recebi sim, uma bolsa de estudos na faculdade sim, né? Os atletas mais top, né? Claro. E dependendo da época de presidentes de clube, como era na época, eu não posso generalizar, havia assim um lanche para o atleta e tal, mas financeiramente não tinha isso. O que hoje melhorou bastante, os atletas têm. Não vou dizer que tem muito, mas recebem alguma coisa, né? E esse ano é um pouco histórico, assim, porque vai fazer 100 anos, né, que o Fluminense foi o que montou a primeira estrutura de saltos ornamentais no Brasil, né? Você vê a importância do Fluminense para o esporte, né? Até está dominando, ganhando os últimos campeonatos todos. Vai ter alguma celebração disso ou não está previsto? Olha, eu não estou por fora, sinceramente, eu não sei, tá? Mas porque eu tenho ficado um tempo aqui, Maria Lenk, então eu estou, mas o Fluminense costuma sempre... Né? Honrar essas coisas. Honrar suas tradições, assim. Boa pergunta que eu vou até perguntar também. Que está no começo do ano, né? A piscina do Fluminense nas antigas, vejo por fotografia, aquelas piscinas antigas, era super bonita. É claro que modernizou de lá para cá, não é a mesma mudou estrutura. Bastante, mas assim, era muito bonita a estrutura do Fluminense no passado, que eu não era nem nascida ainda, né? Mas era bonita. E assim, e agora tem essa estrutura, né? A gente até está fazendo essa entrevista no Maria Lenk, que, né, um legado do PAN de 2007, que Biomal ficou, que é a casa de muitos esportes, né? Até vindo de entrevistar hoje, eu vi que tem gente do karatê que treina aqui, gente de um monte de esporte, iatismo, o pessoal vem na academia. Hoje o Rio de Janeiro tem, né? Nós já tivemos no Júlio de la Mare, nós tínhamos que fechou, né? Antes da Copa, né? Nós tínhamos um ginásio pequenininho, ventilador de teto, não tinha ar-condicionado, no calor, mas tinha trampolim no seco, como tem aqui, tinha 2 trampolins no seco, mas não tinha fosso, porque o espaço era muito pequenininho, tinha 2 camas elásticas. Era bem pequeno, mas tinha, né? Só que acabou em função do construir uma rua ali, sei lá como é que foi, acabou ali, né? No Fluminense nós não temos um ginásio de saltos ornamentais, né? Nós temos a piscina, os trampolins e a plataforma, mas não temos o ginásio. Temos uma cama elástica fora d'água ali, nós temos uma cama elástica com um cinto de segurança. Agora, há um tempo atrás, de um tempinho para cá, né? Graças à ajuda da CBC, né? Porque aí foi compra de material no Fluminense, mas assim, hoje nós temos aqui Maria Lenk. Porque eu vi algumas matérias assim de gente, tanto do Ali Ferrer falando disso, como alguns atletas que vinham aqui, e o pessoal se impressionava, pô, vocês fazem muito treino, fazem quase pouco treino em ginásio, né? Era muito, quase... Água. A minha época... Que perde tempo, que causa mais lesão. Sim, a minha época era água pura. Não, vou te dizer, tinha sala de musculação, o básico, né? Vamos dizer assim, tinha uma preparação física, mas tinha uma cama elástica, né? Na minha época, quem era o auge no salto ornamental era os Estados Unidos, era briga os Estados Unidos, Alemanha Oriental, Rússia, os países orientais, os Estados Unidos era o auge, a China ainda estava entrando, né? Então, eles tinham, mas nós não tínhamos. O Giovanni tinha um ginásio, mas não tão equipado, não era tanto quanto lá, né? Então, vamos dizer, na minha época,
eu pouco usei um ginásio na minha vida. Só quando eu ia para fora fazer treinamento lá fora, né? Se tivesse usado, teria dado um upgrade? Acho que sim, né? Sim, acredito. Eu tenho certeza que melhoraria muito mais do que já foi feito, que eu fiz na época, assim, porque ajuda muito. Né? Nós não temos no Fluminense. Aí eu te falo, pô, mas eu tenho a equipe, o Fluminense tem a tradição de ganhar direto, mas nós nunca tivemos. O meu trabalho, quando atleta, foi feita toda na água. Os saltos que eu tirei, quando eu falo que atleta, meus saltos foram feitos na água, é porque o atleta faz primeiro. Quando você tem esse recurso, você tem um cinto de segurança que está ali, você tem uma cama elástica. Então hoje eu tenho cama elástica e cinto de segurança no Fluminense. Na minha época eu tive também, mas não era muito usado, não era muito não tinha nem a cultura isso. Também. Então foi com o tempo, né? Então hoje o atleta vai fazer assim, vai aprender a fazer o salto mais complexo no cinto de segurança. Você vai automatizar o movimento do atleta, ele vai aprender a basezinha na cama elástica, no trampolim no seco, aqui no Fluminense, vamos para o Fluminense que não tem, na cama elástica, no trampolim, no cinto de segurança, aprendeu a abrir o salto. Então, quando você vai levar o atleta para a água, o que acontece? Ele já vai pronto, você está economizando tempo com isso. Por quê? Porque se ele errar na água, logo os primeiros, tomar aquelas chapadinhas, criança, né? Pode desistir. Que acontece, ficar com medo, ficar traumatizado, isso vai levar para frente, o trabalho vai complicar lá para frente, né? Então, com esse trabalho de ginásio, acelera mais você pode trabalhar com mais velocidade os saltos aqui na água. Você vai levar um salto pronto. A cabeça dele pode não estar tão pronta, mas ele o movimento automatizou o movimento, ele vai fazer. Eu fiz. Ele está assim, toma um susto. O que eu fiz? Sabe aquela coisa assim? E quando ele vai fazer nesse processo da água, mortalzinho, a gente tem todo um processo para ensinar na água, que vai tomar umas pancadinhas aqui, outra ali, os tapinhas da água, e a criança, de repente, fica assim. Então, isso ajuda bastante. Você trabalhou um tempão no Mirim, né, no Fluminense também. Oi? Você trabalhou no Mirim do Fluminense. Sim, eu durante muito tempo eu trabalhei sozinha no Fluminense. Né? Fazia tudo. Agora não, mas eu trabalhei muito tempo sozinha. Então, a era Juliana Veloso, né, da época de Juliana Veloso, dos atletas que eu tinha, campeões daquela época, foram praticamente todos feitos na água. Alguns atletas que tinham condições de ir para o exterior, né, nas suas férias, eu praticamente preparava os saltos. Vai fazer uma clínica, né? Vai fazer uma clínica lá, quando eu não estava junto, né? Porque aí para eu ir junto, a confederação teria que estar me enviando com o atleta. Acontecia também disso, já aconteceu assim também, eu ia pela Confederação dos Estados Unidos com o atleta, mas assim, quando não tinha, algum atleta tinha as condições, eu deixava o salto pronto, tão pronto que quando chegava para fazer lá, usar o cinto, ou que já estava sendo usado aqui, ia fazer o salto na água, o técnico falou assim, mas por que você não fez lá? Está pronto. Porque o processo... Eu vinha com todo o beabazinho todinho para o atleta, para quando ele subisse comigo, as chances de tomar uma faltada, uma costada, assim, gente, não é para morrer não, tá? Assim, papum, eram mínimas, era só pelo medo do atleta desistir do salto, aí você não tem como segurar. Mas eu acho assim, até para o atleta profissional também, o cara testar um movimento novo à vera, só... Mas quando ele já começa nesse processo, quando ele está lá em cima, o processo para ele é normal, qualquer salto que ele vai fazer de um grau de dificuldade maior e novo para ele, por que eu não vou passar se eu tenho todo o material para fazer? Porque eu vou ter que ir direto. Não, eu vou passar por esse processo. Então, quem já começa nesse processo, já está acostumado ao treinamento. Então, você tem a fase do treinamento que você vai utilizar mais o ginásio e a fase que você vai usar mais a água. Vai ser uma fase que o ginásio vai passar a ser parte do teu treinamento, mas não vai ser quase a totalidade do teu treinamento, porque aí é no início da temporada, né? Mas você vai estar sempre aqui. Então, nosso aquecimento aqui, nem que eu não use uma cama elástica, vou usar para um aquecimento. Nem que eu não esteja tirando o salto, mas as bases dos saltos vão estar sendo feitas aqui. Estou no Fluminense, não tenho, certo? Aí o que eu tenho no Fluminense? Eu tenho um colchão no chão, eu tenho a plataforma de 1 metro que eu encosto no colchão. E a Ingrid vai fazer a base dos saltos que faz aqui nesse solo, com o colchão num plinto, ela vai fazer da plataforminha de 1 metro para o colchão. Tem passadeiras de colchão que eu abro e faz a passada da plataforma, que antigamente a plataforma era no cimento. Hoje em dia esse tapete próprio, que o Fluminense também tem, né? Então eu tenho os pedaços que eu coloco no chão para a gente poder fazer no chão a passada. Então esse colchão que abre, um colchonete que abre, assim, durinho, né? Que aí faz a passada e os 2 colchões grandes que fazem o mortal. Então você adapta pelo material que você não tem completo. Choveu,
Já era, porque é o tempo. É. Choveu, é direto água ou não. Agora, a gente está falando de equipamento, mas e o teu estilo? Como é que é o teu estilo de treinador? Porque você, Pois é, você o lida meu com um monte de gente, de Sim. personalidades diferentes. O que eu te falo? Eu não fui criada num ginásio e eu não criei meus atletas dentro de um ginásio. Eu aprendi a trabalhar com o ginásio, não é o meu estilo de trabalho. Sim. Mas você progride, então você aprende, a vida você está sempre aprendendo, né? Você está sempre estudando, você está sempre aprendendo, né? A quem tem interesse, obviamente, né? Então, o que acontece? Nas minhas viagens para fora, tanto como atleta, quando eu não tinha, eu ficava prestando atenção. Porque eu, quando atleta, eu já queria ser técnica de saltos. Eu já sabia que eu já pensava nisso. Já pensava, mas eu estava meio dividida, mas eu via esse lado, via aquele lado mais tranquilo de eu seguir minha carreira, né? Sim. Então, eu já vi, então eu olhava até para ver como era feito, para tentar adaptar para mim, Sim. né? E observar a gente vai aprendendo, né? Quando eu me tornei técnica, as viagens que eu estava fazendo, em mesas conversando, né? Que a gente vai se virando, falando bababá com todo mundo ali. E eu contava que, eu tenho essa atleta X aqui, mas assim, esse salto eu tirei assim. Ah, não, você não tem cinto? Não. Você não tem cama elástica? Não. Na época que eu estava sem nada? Não. Não tem. Ah, não é possível. Não, é possível, senhor. Aí eu pegava fotografia, porque eles não acreditavam que o trabalho estava sendo feito sem nada, porque eles estão tão acostumados a ter todo o material. Então, o meu início de trabalho foi assim, trampolim, água, piscina. O que eu fazia? Quando eu pegava criança pequena, eu ia para aquela piscininha, ou na piscina olímpica do Fluminense, criança pequenininha, né? Sim. Ia para a piscina, ou entrava na piscina de salto, fazia mortal debaixo d'água. Mortalzinho, abre. Rápido, porque a criança também não tem muito fôlego, mas também um mortalzinho, uma rodinha assim, é rápido, né? Um rolamentozinho. Abre, e mandava eles brincarem assim, dessa maneira. Então você tem que, você tem que ir bolando o que você pode fazer, né? Ajudava um pouquinho, sim. Ajudava a criança a fazer o mortalzinho na mão, aí você vai vendo, aprendendo lá fora como eles seguram no trampolim, você vai segurando também. Eu não tenho base de ginástica olímpica, não fui ginasta, como muitos daqui vieram da ginástica olímpica, não fiz. Fiz na faculdade os meses que eu tive, o semestre que eu tive que fazer, aprendi alguma coisa, mas não é minha praia. Não é minha praia, né? Então eu trabalhei assim. Então o Luiz Felipe, hoje, que já está com vaga com a Ingrid para o Campeonato Mundial, né? O Luiz foi um atleta feito único e exclusivamente. Como é que eu vou segurar o Luiz? Olha o tamanho do homem. Como é que eu vou segurar ele no cinto? Ele pula e minha cama elástica é alta, né? Se eu fosse para segurar ele mortalzinho vai rolar. Né? Chegar no duplo, para ele não cair, ele vai... Para ele descer, eu vou ter que subir em cima da cama elástica, né? Então teve esses processos. O Luiz é um rapaz que hoje está com 26 anos, então vem da minha escolinha. Eu peguei de cru, assim, né? De escolinha mesmo. Então ele foi feito todo na água. Todo na água o quê? Vamos dizer, 2 mortaizinhos, então vamos cair sentadinho. Agora eu vou te dar impulso, aí você vai atrás para ajudar a empurrar o trampolim, dar uma jogada mais rápida, aí o atleta termina mais alto o salto. Claro. Aí tu berra, o atleta abre, aí você errata 1 metro, dá uma passadinha, que a gente fala, uma faltadinha, uma coxadinha, ok, não, tá empolgação, vai tirar salto novo. Então todo tem que ter lá do lado psicológico. Essa sim foi a minha escola, né? E aonde eu vim então, vamos passando, os atletas foram crescendo, hoje somos adultos, aonde eu vim utilizando o ginásio, que aqui só foi montado nessa época, nem no Júlio de la Mare eu usava muito pouco, foi quando em 2013, eu fui para a China. E passei uma temporada na China, levando atletas, e nós moramos lá 3 meses, depois retornamos ao Brasil, depois mais 3 meses, e era impossível retornar, porque ninguém mais queria, eu parava de saltar e nem eu também ia aguentar, porque é complicado. Então, mas foi maravilhoso, né? Voltando assim, essa coisa do ginásio, lá eu aprendi, porque todo o treinamento feito pelos chineses, não vou te falar que eu aprendi todo o treinamento, que não é bem assim também, mas assim, eu aprendi a base do treinamento, esses 3 meses, como funcionava, como é que eles utilizavam, que até hoje eles utilizam o cinto que nós não utilizamos aqui, aqui não são todos nós não utilizamos, nós usamos o cinto, eles usam a corda pura. Lá os atletas tiveram que fazer. Então lá o Luiz Felipe, a Ingrid veio de uma ginástica olímpica, então o solo para ela é tranquilo, mas o Luiz não. Então lá o Luiz aprendeu a utilizar trampolim no seco, fazer os saltos, então é um processo meio de medinho, mas saiu. Então hoje ele sabe utilizar. Então hoje eu voltei, desde essa época eu voltei a trabalhar com ginásio. Comecei a trabalhar mesmo com ginásio. E como é que é essa relação até com a ginástica? Porque eu acho que eles são esportes um pouco irmãos, apesar de muita gente não ter essa noção imediata.
mas trabalha muito com precisão, com flexibilidade. E altura, acho que também é bom ser baixo, né? Acho que o ideal Não, é assim, no passado era um pouco diferente, né? Então, você não via muitos saltadores muito grandes no trampolim de 3 metros. Também não via muito pequenininho, viu? De minha altura. Eu tenho 1,72 m, mais ou menos. Você era alta. Eu era alta. As meninas eram mais baixas, eu já olhando, não, você precisa né? Tá, hoje não. Hoje é do meu tamanho. A que tiver baixa tem que ter muita explosão, porque conta a altura do trampolim. Então, hoje você trabalha usando a força do teu corpo. As coisas vão crescendo, vão modificando, né? Então, hoje você vê saltador na plataforma, a maioria, não são todos, mas você vê a maioria, uma estatura mais baixa. Os chineses, né? Você vê o chinês grandão lá no... Né? Agora você vê um chinês maiorzinho aqui no... Porque o chinês já é mais baixo, né? O chinês maiorzinho ali, né? Então, da minha altura, você vê atleta ali em cima. Você vê um atleta do Luiz, o Luiz, na época, quando novo, você achava grandão, porque o Luiz é um atleta alto. Sim. Pô, mas a gente tem o Patrick da Alemanha, o cara é alto, tem atletas altos. Né? Não é, vamos dizer, todos, mas tem o... Sim. Se pegar todos... Não é que nem a ginástica, que é muito raro, né? Os saltos não, os saltos tem, então... Mas não atrapalha a altura até para fazer os pro trampolim, até não. Se atleta, você vai trabalhar a explosão do atleta, você vai trabalhar a flexibilidade, você vai trabalhar a força. Então, se o atleta vai subir... Vamos lá, você é juiz, você vai dar nota num salto de trampolim 3 metros, né? Vai utilizar o impulso. Claro. Aí você vai pegar um cara que vai lá em cima, um atleta, fez salto lá em cima, tudo tá contando, vai em cima. Aí você pega um atleta menorzinho, baixinho, que não sobe tanto, a figura é menorzinha, então, entendeu? Já na plataforma, esse menorzinho vai vir como? Entendeu? Bateu, rodou, o grandão já não vai bater, rodar tanto acima de 10 metros. Até roda, mas não tanto. Então, mas depende também do biotipo, do estilo do atleta também. Não dá para toda a sua regra ter essa exceção, não dá para ser direta assim. Agora, você falou na Juliana Veloso, né? Você pegou a Juliana desde novinha, imagino. E ela realmente, assim, ela foi o rosto por muito tempo, ainda é, né? Ela ainda está nativa e vai tentar a 6ª Olimpíada, né? Seguida. Estive falando com ela ontem. Que é uma coisa, quase que não existe no Brasil. E assim, e ela foi o rosto, ainda é, da modalidade e tal, e pegou aquela geração que o Brasil, a gente não sabia disso, não tinha nenhuma medalha em PAN até 2003. Até a geração dela, do Cássio Duran e do César Castro. Ela ganhou prata e bronze e o Cássio Duran foi prata em 2003. Como é que você viu assim? Porque deve ser muito legal, você viu o crescimento da modalidade aqui, né? E os frutos do teu trabalho ali, no caso do Cássio Duran, não tanto. Foi aonde o Brasil começou a aparecer mais, realmente, foi nessa geração. Juliana Veloso, Cássio Duran e César Castro. Depois entrou o Hugo Parisi, que era mais novo que eles, né? Foi essa geração que o salto começou a sobressair. Foi nessa geração que o investimento começou a acontecer mais, que o material começou a entrar mais, que houve mais intercâmbio. Então, eles foram várias vezes para a China. Foi uma fase que eu me afastei do esporte, eu fui para os Estados Unidos, me afastei do esporte no Brasil, passei um tempo, uns 2, 3 anos nos Estados Unidos, depois eu retornei para o Brasil, aí voltei para o Fluminense, né? Mas foi nessa época que começaram a acontecer patrocínios, ajudou muito essa medalha do Pan-Americano deles, que o Pan-Americano é muito importante para o Brasil, resultado no Pan-Americano, né? Tanto quanto uma Olimpíada, quanto no Mundial, obviamente, sul-americano não, mas assim, cada um tem os seus valores, né? Eu acho que em geral o PAN não dá o valor que ele merece, que eu acho que para qualquer modalidade. Mas para os saltos ornamentais, muita gente não tem essa noção, que o nível é muito alto, na verdade. Porque o México é muito forte, o Canadá é muito forte e os Estados Unidos também. Porque vamos lá, o Pan-Americano então, né? Eles deram um boom, a partir daí os saltos ornamentais do Brasil Cresceu, né? Porque o que acontece no Pan-Americano, como você falou? Alguns esportes, não menosprezando nenhum esporte, gente, mas alguns esportes, valores são diferentes. O americano vai para o time B. Exatamente. Não é salto ornamentar, não. Salto ornamentar, não. Então, vai gente que ganha medalha de ouro em Olimpíada, ou prata ou bronze, gente grande. Então, exatamente. Então vem Estados Unidos, Canadá, México. Naquela época, Cuba, que era muito forte. Né? Então, Estados Unidos, México, Canadá e Cuba. 2, 4, 6, 8. 8. Vem Brasil, 9, 10. Aí vem Venezuela, Colômbia, que cresceram muito também, né? Então, naquela época já eles subirem no pódio, aí que realmente foi o boom do esporte
no nosso esporte aqui, que começou a entrar patrocínios, começou a entrar ajuda de custo para o atleta, né? Começou a melhorar com a entrada de material, começou um investimento maior nos saltos ornamentais, né? E nós fomos seguindo, com eles foi seguindo, né? Eles sempre, porque as pessoas acham hoje em dia que você pegar uma vaga para uma Olimpíada, o Brasil vai mandar os 2 melhores. Não, não é o Brasil vai mandar os 2 melhores. Se é em outro esporte, eu não posso falar porque eu não sei. Mas nos saltos ornamentais é o seguinte, os 2 melhores, o Brasil tem direito a disputar, a tentar 2 vagas na plataforma masculina e feminina, 2 vagas no trampolim de 3 metros masculino e feminino, né? Uma vaga no sincronizado masculino e uma vaga no feminino, e uma vaga lá em cima também masculino e feminino. Hoje as provas olímpicas. Como se adquirir essas vagas? O Brasil mandou os 2 melhores, esse atleta ficou em 20º na Olimpíada, é ruim. Não, gente, não é ruim não. Não é ruim não, porque para ele estar ali, ele disputou com o mundo. Então a gente vai para um campeonato mundial de esportes aquáticos, tem que ficar entre os 12 melhores do mundo, finalistas. Aí tem a vaga para o país. Quem conseguir essa vaga, tem a vaga. O Pan-Americano, que é véspera Olimpíada, o ano que nem agora, né, 2019. Tem o Mundial de Esportes Olímpicos na Coreia e o Pan-Americano em Lima, né? Campeão Pan-Americano, a dupla não. Campeão Pan-Americano da prova. Aí tem a vaga. Só o campeão, vice e o terceiro não. E olha que você está disputando ali com medalhistas olímpicos. Só o campeão da prova. Se não tiver dessas 2 maneiras, né, vai para o evento teste, que é a Copa do Mundo, né? Que é do saltos ornamentais, evento teste, que seria no ano da Olimpíada, como foi o evento teste aqui. Vai ser em Tóquio. Vai ser em Tóquio, exatamente, em fevereiro, mais ou menos. Pauleira. Lá você pode ficar entre os 18. Se você ficar entre os 18, entrou. São os semifinalistas aí. Você tentou semifinal entre os 12, o campeão pan-americano entre os 18. Não entrou, ficou 19, 20, dependendo da prova, você fica na repescagem. Para a próxima Olimpíada do Sofrimento, você vai ganhar vaga ou não. Né? Então é assim que o atleta vai. Então numa prova de uma Copa do Mundo, quando é o último, né? Você pega um trampolim de 3 metros ali, vai ter 50, 60 homens saltando, para os 18 melhores conseguirem a vaga. Então não é tão fácil. Aí o brasileiro vai, consegue essa vaga, chega lá, tem 30 saltando, 34 saltando a Olimpíada. O brasileiro fica em, 19, quase entrou... Por uma vaguinha. Brasileiro, que porcaria. Só que ninguém sabe que esse é o processo para você estar lá. E que tem muita gente boa. E tem muita gente boa. E eu acho o PAN no nível acima do europeu, inclusive. Eu acho que se a gente disputasse o europeu, tinha resultados melhores. Às vezes, asiático não digo. O asiático acontece não. Algumas provas, sim. Para a prova feminina acontece bastante. Que você viu quem ganhou? Você viu quem ganhou? Você vê pelos pontos, às vezes. Exatamente. Acontece. O nível é muito alto. No masculino, eu vou te falar assim, talvez a briga não. é boa, porque o trampolim de 3 metros é bom, e a tem plataforma europeu é bom também. Então a exatamente. briga é boa no masculino. No feminino, assim, na América tá melhor. Eu acho. E acho que já de muito Europa, tempo. assim, no feminino, no normal, assim, que a gente, de um tempo para cá, na América, assim, num Pan-Americano, a nossa prova é bem mais forte. Agora, é bem curioso esses 2003, que a Juliana ganhou na plataforma, até fez trampolim, que ela não... não vou fazer, acabou fazendo e foi bronze, né? E ela fala, minha prova mesmo é a plataforma. E de um tempo para cá, ela saiu da plataforma e fez trampolim. Por que isso acontece? Que isso é uma coisa razoavelmente comum. Pois vamos lá. Por contusões, porque a plataforma exige, né? O que acontece? Aonde é o atleta mais técnico? Trampolim ou plataforma? Trampolim. Trampolim é o atleta mais técnico. A experiência é recompensada. Por quê? Trampolim é flexível. Né? Vamos lá. Eu estou aqui no chão. Estou sentada conversando com você. Para eu cair dessa cadeira, a cadeira tem que quebrar. Certo? Aí eu vou cair sentada. Eu não vou cair... Vai ficar balançando. Rolar um terremoto. Tá na brincadeira, você entendeu? Tô querendo minha comparação. Sim. Isso é a plataforma 10 metros. É fixo. É fixo. Então o atleta está ali, ele vai saltar e vai fazer o salto. Sim. Ele precisa de altura, mas nada está jogando ele para essa altura. Então é a explosão dele de saída. Né? Não pode ser muito longe da plataforma, muito perto vai baixar a nota, porque é arriscado. Uma boa entrada. Né? E a desenvolver tudo que é conta-se aqui na plataforma vai contar no trampolim também. Só que o trampolim Então o atleta tem que ter muito equilíbrio nesse trampolim. O atleta um pulo para a ponta, que o atleta dê, pular para a ponta, para sair para o salto para frente ou para dentro, que seja, inclinado. Que ele cai um pouquinho fora, acabou. Você vê muitas vezes o atleta, nível internacional mesmo, pá, dentro d'água. Zero.
porque não tinha condições de fazer o salto de jeito nenhum no pulo para ponta. Porque, mas assim na plataforma pode acontecer. Porque só se o atleta tiver com muito medo e papum, e pulou, sabe? Porque é muito difícil acontecer. Porque o seu deslocamento para ali, você não tem nada te influenciando ali, você tem um trampolim. Então, o trampolim é muito mais técnico, você tem que ter muito equilíbrio nesse pulo para ponta, tem que ter um pulo para ponta muito bom, ter o balanço de costas. Você está fazendo balanço, balançar o trampolim, né? De repente você faz assim, bateu um ventinho, tu faz assim, se tu parar já é -2. Aí tu vai começar novamente. Aí se tu faz assim, cai dentro d'água, se você convencer o hábito geral que você caiu porque estava ventando, isso aqui no Brasil, porque lá fora a maioria é fechada, estava ventando, se você conseguir convencer ele vai deixar você repetir. Senão, não. Porque você balançou, aí balançou, todo mundo viu que não tinha mais jeito de fazer o salto, tem uns que tentam, outros não. Sabe? Então o trampolim é mais técnico, por outros motivos o trampolim também é mais técnico. Mas também tem a questão de lesão? A Juliana em 10 metros, né? Passou o tempo inteiro saltando só plataforma? Não. A Juliana, quando juvenil, foi medalhista em campeonato sul-americano. Não sei te precisar quantos, porque eu também já perdi aqui comigo, né? Mas assim, ela tanto saltava no trampolim, a gente ia para campeonato mundial, juvenil, ela saltava trampolim e saltava plataforma. Eu, enquanto ela esteve desse tempo juvenil comigo, eu nunca abri mão que ela deixasse de saltar trampolim. Porque o que acontece? Lá em cima é muito impacto. Você não pode treinar a plataforma de 10 metros todos os dias. Na China treina. Você não pode treinar a plataforma de 10 metros todos os dias, né? Em função até do impacto que tem. Então você treina, hoje eu treino dia sim, dia não, dia sim, dia não. Por quê? Você dá um descanso para o corpo do atleta, está lá em cima no impacto toda hora. Mas ele só treina 3 vezes na semana? Não, aí os outros você vai para 5 metros, você pode usar direto, não tem problema. Você usa o trampolim para te ajudar lá em cima, em saltos que aí tem todo um treinamento, né? O saltador de trampolim, você pode saltar todo dia, trampolim de 1 metro, trampolim de 3 metros, não tem problema nenhum. Não tem tanto impacto. Então eu nunca deixei a Juliana não saltar trampolim. Ela sempre saltava. Ela era mais baixinha para o trampolim, do que naquela época era um pouquinho mais alto. Então, né? E ela era uma ótima saltadora de plataforma. Mas não deixava de lado o trampolim, não. Foi levando, mas não com tanta prioridade. A prioridade era a plataforma. O que aconteceu? Chega uma certa hora que o corpo, a idade, o corpo não está aguentando lá em cima não é pancada, ninguém está falando de pancada, levar costada, barriga. Não, do natural. Só do treinamento em si. É o punho, é o pescoço, é o ombro, é a lombar. Porque errou muito. Não, é repetição em si, né? Então não está mais aguentando. E do que você faz? Se o atleta tem um trampolim, você desce para o trampolim, que a tua carreira no trampolim pode seguir. Se estica. Agora, um saltador de trampolim pode saltar plataforma, sim. Tranquilo. Agora, um saltador que só salta a plataforma, vai descer para o trampolim... Não vai se dar bem, né? Se não teve esse processo seguindo junto... Não dá, Porque até você pegar o tempo do trampolim... Eu falo isso idade quando você está parando, entendeu? É mais... Até você pegar já aposentou. Exatamente, entendeu? Então você mantém... Se você tem os objetivos, se você ama o teu esporte, tem o teu objetivo ainda de seguir um pouco, né? E isso aconteceu com a Juliana. Chegou uma hora que ela ficou no trampolim, tanto é que ela foi a Olimpíada com trampolim em plataforma, né? E assim, não, a prioridade nunca foi o trampolim, mas salta, vamos lá. E aí você tira o peso das suas costas também, e às vezes você salta até melhor. Faz outra competição, né? Às vezes é ali que você vai conseguir resultado, né? Às vezes tem essas maluquices. Você não se cobra tanto que você tem que ter resultado na tua prova. Então isso acontece muito com o atleta, né? O psicológico do atleta. Então esse foi o que aconteceu. Hoje em dia ela brinca de plataforma. A Juliana está nos Estados Unidos agora, desde 2016 ela foi para lá. Então ela brinca, salta 5 metros, tá lá, salta e tal. Mas o trampolim, ela pode brincar no trampolim, não tem problema. Manteve a parte física bem, pode saltar trampolim. Não é que trampolim não ocasiona algumas lesões, repetições, se cair mal na água. Mas não, é 3 metros, 10 metros de altura. Olha, a gente está aqui no Maria Lenk, né, que é um legado do PAN de 2007, né? Como é que foi disputar o PAN em casa, que já foi um pré-olimpíadazinho ali, né? Olha, bateu tensão. 2007... Que a Juliana foi bronze e o César Castro foi parado. Estava a Juliana e a Tami, que na época era atleta do Fluminense. Elas foram 4º lugar por um detalhe. Quase pegaram bronze. Foi o primeiro Pan-Americano até da Tami, né? E muito nervosa, óbvio, normal, em casa, arquibancada e tal. Agora, é bom disputar um campeonato em casa. Quer dizer, eu gosto, né?
tem os dois lados. Tem. A cobrança da casa, a cobrança não da casa, sua casa, mas do brasileiro que para os saltos ornamentais ainda não entende muito do esporte, porque o nosso esporte não é tão divulgado, já melhorou bastante, mas continua faltando muito mais divulgações, né? Como é lá fora, né? Então tem a cobrança, pô, mas ficou em quarto lugar? Pô, mas ficou em quinto? Não pegou mas só medalha. tinha mais dois, sabe? O que acontece, não valorizam o resultado, não valorizam o atleta, não sabe o que o atleta passa, não sabe a estrutura que se tem ou não essa estrutura, né? Foi legal, mas depois de 2007 a gente disputou, acabou. Ninguém mais entrou nessa piscina. Acabou isso aqui, não tinha um ginásio. Não tinha a estrutura acabou, que tem agora. Né? E veio com a Olimpíada depois. Aí que veio o ginásio. E vou te falar, a gente entrou no ginásio para a Olimpíada, nós entramos no ginásio... Foi em cima da hora, né? Junto com todo mundo, praticamente. Nós não utilizamos esse ginásio para nossa preparação para a Olimpíada. Nós trabalhamos fora. Trabalhamos muito em Brasília, que tinha o ginásio, né? Trabalhamos fora, fomos para fora em eventos, mas não aqui. Aqui a gente entrou com todo mundo. Agora, a gente está falando da Juliana Veloso, que é o rosto do esporte e tudo. O César Castro não é tanto, não sei tanto porquê, não sei se ele mesmo pessoalmente é uma pessoa mais discreta e tal, porque ele teve resultados ótimos, o cara fez 2 finais de Olimpíada, foi 5º no Mundial de Roma. Por que ele não atingiu tanto o público? Se for perguntar, muita gente que acompanha esporte talvez não conheça ele. Não atingiu o público em geral. Porque eu acho que ele foi um expoente total sem dúvida, do salto ornamental do Brasil. O César foi um grande atleta do Brasil. Os resultados dele foram... E sempre constante, né? Sempre constante. Eu acho que o único ruim dele foi a Olimpíada de 2008. Fora isso, ele foi bem tudo. A própria Olimpíada aqui, o resultado maravilhoso que ele teve. 9º lugar. Porque a série dele é com grau de dificuldade mais baixo do que... ele fala isso, frente, né? Que ele gosta de fazer preciso, que ele sabe que a dificuldade ele não consegue empatar com os caras. Não sei te falar, Por que ele não pegou tanto, né? Porque ele merecia. Sim, mas eu não sei se porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro... Ele treinou muito nos Estados Unidos. Hoje em dia, você... durante muito tempo, isso já aconteceu comigo, quando de conversar sobre saltos, assim, alguém se interessar, você trabalha com o quê? Eu falar, eu trabalho no Fluminense, salto ornamental, Juliana Veloso? É na hora. Né? Na hora. Hoje eu já diria que é Ingrid. Exatamente, mas assim, naquela época, assim, na época eu falei, que legal, pelo menos tá aí, porque a gente sempre achava que ninguém sabia de salto, né, na vida, né? As pessoas que gostavam de esporte sabiam, né? Então, realmente, sobre o César, não sei o que te falar, não, porque ele teve grandes resultados, resultados maravilhosos. E aí, vamos seguindo aqui no nosso andar, né? Teve o PAN de 2011, onde o México ganhou todos os ouros, né? Coisa louca. Por que o México é essa potência, que ele já é há muito tempo, já teve mexicano ganhando ouro em Olimpíada nos anos 50? Eu acho que cada esquina tem... O que eles têm, que eles fazem certo? Cada esquina tem uma piscina, não. Eu passei um tempo em treinamento no México também, né? Gosto muito, me dou com a equipe de treinadores mexicanos e mexicanas lá, mas o México sempre, desde a minha época, teve sua tradição de saltos também. Sim. Né? E teve grandes saltadores daquela época, que eu falo assim, né? E continuou, e hoje tem mais do que foi naquela época. Mais do que foi? Da minha, não mais do que foi, mas assim... Eu acho que manteve, tá ali. Foi crescendo, né? Vamos dizer, aumentou o número, vamos dizer, porque teve grandes saltadores também, para não menosprezar ninguém, assim, eu estou vendo assim, né? Eles têm todo o material, ele tem todo o apoio, né? É mais popular no país, eu acho também. É o esporte popular no país. O atleta ganha um Pan-Americano, ganha não sei quantos dólares, o atleta ganha não sei o quê. Então, a escola do México de saltos ornamentais, ela é muito grande, são muitas crianças, né? São muitas crianças, então tem saltos ornamentais. Eu não posso te precisar quantos lugares tem, porque eu fui para o México, eu fui para Guadalajara, depois eu voltei para treinamento em Guadalajara. Fui passar uma semana para utilizar o material deles, porque eu precisava que a Ingrid tirasse um salto, isso já nesse tempo para cá, que eu precisava que a Ingrid tirasse um salto, eu não tinha material aqui. Fui passar uma semana numa cidadezinha, que eu esqueci o nome, vou tentar lembrar, com uma piscina maravilhosa, que chegou domingo, eles abriam a piscina para eu entrar com a Ingrid. Sabe, para dar treino, assim, ficava salva-vida, e eu, às vezes, ficava eu e a Ingrid lá dentro, assim, eu falei, nossa, maravilha. Assim, né? Paraíso. León e perto de León, a cidade. Depois construíram em León uma piscina maravilhosa, não que não tivesse, piscinas tem
tem a qualidade de técnica, não que nós não temos qualidade técnicas, nós temos, mas eles têm vários centros de saltos ornamentais espalhados pelo México, tem muitas escolinhas de saltos ornamentais no México, né? Então tem muitas crianças. Tem muita matéria-prima. O nacional deles é com muita criança. A seleção deles é muito grande. Então, para o menino atingir aquilo ali, ele está passando por vários um monte de gente, chegar. um funil. Tem história já de atleta que não conseguiu, o pai investiu, foi pagando, o menino foi campeão mundial, o medalhista mundial, não sei o certo, mas tem uma história dessa que a gente sempre conta. Quando voltou, a federação recebeu assim, porque o menino não tinha conseguido. Então, quer dizer, essa é a história do México. E tem grandes atletas até hoje. E aí, seguindo no PAN, depois teve o PAN de 2015, que teve a prata da Giovane, da Ingrid. O PAN de 2011 eu estava só com a Juliana. Sim. Né? Foi a única atleta que eu levei ali. O PAN de 2015, sim, aí veio a prata da Ingrid com a Giovana no que teve, primeiro assim, a Ingrid tem polêmica, né? Total, e eu acho que ali totalmente bobagem, porque um foi aquela foto que ela tirou, que eu não vejo nada demais naquilo ali, fotografia. E no outro foi o salto que ela zerou no classificatório, não mudou nada, que ela foi para a final do mesmo jeito, que fizeram os escarcel daquilo ali. Ali começou, eu falo que começou, a Ingrid já tinha ido, já tinha sido Mundial finalista juvenil, já tinha virado eliminatória de campeonato mundial juvenil em segundo, terceiro lugar, e ter ficado em sétimo, oitavo na final. Né, que isso é muito importante para a gente, mas assim, se no Brasil não se tem medalha, não serve, né, a gente sabe disso, no geral, assim, né, que a gente diz. E já tinha seus resultados, e no métier que eu falo dos saltos ornamentais, ele já tinha ido para a Olimpíada Juvenil, sim. Já tinha sido, na eliminatória da Olimpíada Juvenil, ela tinha sido terceira colocada, foi onde ela começou a surgir. No Pan-Americano já era conhecida, ali naquele Pan-Americano, no métier da gente, ali dos saltos ornamentais da América, né? E posta uma foto sentada, apontando o placar que milhares de atletas fazem no mundo inteiro. Apontando ali, tem um corpo bonito, sarado. Ali, pronto, caiu na graça de alguém que divulgou a fotografia do painel dela, sei lá, do Instagram, do Facebook, sei lá o que foi aquilo ali. E dali começou a história, né? E começaram a falar, realmente, é uma menina bonita, com um corpo bonito, mas é uma atleta. Primeiro ela é atleta, depois ela é a menina bonita com corpo bonito, mas mudaram, né? Colocaram vendo de outra maneira. E aí começou, né? Aquele salto, o que aconteceu? Naquele salto, pela primeira vez ela estava fazendo, por ser uma atleta jovem, ela fazia um salto ser a menos, pan-americano, né? vamos lá agora, para as pessoas entenderem o seguinte, é um atleta jovem, ser um pan-americano de adulto. Se eu não colocasse este salto, é um salto de 2,9 grau de dificuldade, certo? Se eu não colocasse salto, ela entraria com um salto de 1,9. 1,9 para 2,9. Você multiplica isso pela nota que toma, né? Então Vão ficar as 3 melhores notas. Sai as 2 maiores, as 2 menores, se for mais de 5 juízes. Se for 5 juízes, sai a maior e a menor, sobra 3. Soma-se as 3, multiplica pelo grau de dificuldade. Essa é a nota da Ingrid. E o salto de 1,9. O salto de 1,9, se ela tirar 8, que é uma nota boa, né? Ela vai fazer 46 pontos no salto. O salto de 2,9, se ela tirar 8, ela vai lá em cima, né? Se ela tirar 5... Mesmo que ela tirar 7. 7 ela vai lá em cima também. Então, aí a gente vê, né? Eu vou manter uma atleta, esse salto está sendo feito no treino. Antes da prova, batendo palma, ela estava com medo. Sim, salto novo, recém-tirado, não estava 3, 4, 5 meses treinando, recém-tirado o salto. Não foi esse que eu fui ao médico tirar, fui ao médico tirar o salto de equilíbrio com ela. De equilíbrio que ela sai girando para trás. Esse seria o quinto salto da Ingrid. A Ingrid tinha 4 bons saltos, o quinto seria esse. Para tirar o I9, que era o salto de série obrigatória, quando ela era juvenil, competia. Então eu optei em colocar, vamos colocar. E vamos tentar, por quê? Eu vou pensar só no Pan-Americano? Não, eu estou pensando no Pan-Americano, estou pensando no Mundial, estou pensando na Olimpíada, estou pensando no campeonato para frente. Então vamos colocar, porque se você só treina, você nunca coloca na hora... O dia que você for colocar, vai ser mais ou menos isso que acontece. Só que era muito recente o dela e nós optamos em colocar. Tanto é que na final eu tirei e coloquei o pontapé. Deu o quê? Que o resultado? Não deu resultado nenhum. Deu o resultado que deu a ela, quinto, sexto, sei lá que lugar ela ficou, né? Pois é. Então vamos lá. E se cai de cabeça? Ninguém acabou, Ingrid maravilhosa, menina nova, foi... porque essa é a história que acontece. Aconteceu antes da prova. Fatores. Salto novo. Optamos em colocar sim, assumo, coloquei mesmo. Segundo, piscina fechada. O atleta, quando roda o salto, ele vê.
O que não vê, faz no tempo. O que é no tempo? 1, 2, vai. Aí o salto, o cravo, o passa, fica no bingo, né? Quando o atleta vê, ele vê a distância da água, ele vê o salto roda, né? Então o atleta passa rodando assim, mortal, duplo, triplo, que seja, é o certo. Não estou dizendo que todos vêm, mas é o certo. Às vezes não vê o primeiro, o segundo, mas vê o terceiro. E junta com o tempo, junta com o treinamento aqui no cinto, que você fica fazendo. Você tem o tempo, a gente fala do tempo. O técnico na borda da piscina berra, aí o atleta abre. Eu não estou lá para berrar. Ela é sozinha, piscina fechada, né? Que a visão passa a ser outra. Tudo então, isso todos soma. Nervoso, Pan-Americano, arquibancada lotada, sabe? Todo fator estava envolvido. Menina nova, já tinha começado aquela historiada toda em cima dela. Então, todos esses fatores juntaram. Não tô dizendo, foi por isso, mas juntou muita coisa. Quando ela saiu para o salto com a cabeça para trás, tecnicamente errado. A cabeça para trás tirou ela do tempo dela. Acabou, ela não viu mais nada. Então, quando ela abre o salto em pé, quando ela abre em pé, que ela viu o que ela tinha que ver, estava lá embaixo, ela viu para cima, aí só ela pode dizer o que ela viu ali, ela cata a água para trás. E é onde cai um pé, onde você está na primeira página do jornal, e ela, assim. Ninguém pensou, pô, coitada da menina se arrebentou, coitada da menina não se arrebentou, viu, gente? Machucou mais o coração e a cabeça do que o corpo. Porque é um trabalho que a gente faz. E a gente ficou arrasado, sabe? A gente que eu digo, porque eu falo assim, é uma parceria, é o técnico atleta. Se você não tiver uma parceria com o seu atleta, você não vai ter futuro ali. Não vai adiantar. Por mais que a gente vai ter brigas, a gente vai discutir para o bem, né? Mas assim, então... a gente fica falando isso, fica parecendo que foi só problema, e não foi. Porque elas ganharam essa prata, ela e a Giovana Pedroso, que foi linda, porque quase foi ouro até elas chegarem líder no último salto, contra a Megan Benfeito, que é uma das maiores atletas do mundo, e ganharam da Paula Espinosa, que era também... medalhista olímpica. Então, você vê o nível que elas atingiram ali. Aí você vê que isso aqui podia ter acabado com essa medalha, e não acabou. Que foi depois, exatamente. Foi em seguida. Foi no dia seguinte, né? E não acabou. O salto, eu tenho problema... Agora que eu acabei com o problema do salto. Mas assim, não atrapalhou. Tanto não atrapalhou... Ela teve cabeça para seguir. Exatamente. E foi linda essa prova da plataforma delas, porque... A Megan a Megan é o ídolo da Ingrid, a Megan, né? A Filion. A Megan e a Filion ficaram ali esperando as duas saltarem. Porque se as duas cravam, porque houve um errinho ali... Seria difícil, porque elas tiraram uma nota muito alta. O que acontece? Elas tinham ganho. E na casa delas. Olha a pressão que as canadenses também sofreram. Claro. Que já estão acostumadas a campeonato internacional direto, viajam direto, a gente vai 1 ou 2. Por quê? Por falta de verba. Entendeu? Então, viemos com a medalha do Pan-Americano, que foi maravilhosa. Aí foi o crescimento também dessa geração. Eu acho a Ingrid, assim, um potencial tremendo. Eu acho que ela foi um pouco vítima, tanto nesse Pan quanto na Olimpíada daqui, do que eu acho que é um fenômeno que é o pré-Olimpíada. Os jornalistas já estão todos ali, está todo mundo seco por notícia. Aí sai qualquer coisinha, o pessoal deita e rola. Vira manchete de jornal porque não tem notícia, ainda não começou. Então foi essa foto antes, que eu acho uma bobagem tremenda, e essa tal polêmica aqui. Sim, o menino ali. Menino é um grande atleta, ela é uma grande atleta. E isso, assim, pouca gente sabe disso, mas isso é comum demais em Olimpíada. Tem muitos medalhistas de ouro que você olha assim, uma pessoa centrada, madura e tal, e rola. Isso aí não é nada de outro mundo. Mas como foi antes da competição, o jornalista era aqui uma atleta da casa. Soltou, alguém falou e bum. Atleta da casa, ainda por daqui, cima. Fofoquinha dali, bum. Ela se sentiu muito pressionada, assim, aqui na prova. Imagino. Porque... Primeiro que era nova. Sim, a gente conversou Olimpíada em casa. Estava certo? Não era o momento, não era daquele jeito, não era o momento, não era, nada disso. Com certeza não era o ideal. Né? Foi a primeira e vai ser a última? Não foi a primeira nem vai ser a última, a gente sabe disso. Né? Então, como você falou, caiu na mídia, bombou, estourou e pronto. Eu acho assim, Olimpíada em casa, ou Pan em casa, ou o que for, é muito bom para alguns esportes, mas para alguns eu acho problemático. Eu acho que esporte que precisa de precisão, como é o seu, a tensão, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que é muita pressão e você tem que fazer tudo perfeito, né? Você não pode errar. Eu acho que a ginástica sofre um pouco quando é em casa. Até não sofreu tanto, né? Até tivemos bons resultados, mas
É muito comum esse tipo de esporte sofrer mais do que um esporte que a empolgação ajuda. Sim, sim. Tipo um vôlei. A arquibancada junto. Levanta, aqui não, o cara tem que ficar quietinho, tem que ficar quietinho e dá uma tremida, tá a tua família inteira ali, né? É complicado, assim. Mas assim... Eu acho que em Tóquio, acho que vocês vão sentir um certo alívio disso. Tá longe. Pode ser, sim. Porque já veio... E ela vai ter 4 anos a mais. E o que acontece? A maioria das entrevistas, desde o Pan-Americano com ela, vinha sempre falando em cima do Pan-Americano, tal salto que levou 0, já está mudando. Que não teve importância nenhuma, porque foi na fase que todo mundo passou, não tinha problema. Tal salto, Se tinha uma hora para errar, era ali. Isso aqui na cabeça é muito ruim, né? Então aí a gente começou a fazer um trabalho um pouquinho antes do Pan-Americano com a Nel Salgado, que é até a coach da Rafaela, também, que trabalha com a Ingrid. Né, maravilhosa, trabalho maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Então a gente começou a trabalhar em função de tudo, como um todo, né? E em função desse salto. Não pense que esse salto foi aquilo ali e depois ficou tudo lindo, maravilhoso, não. Porque aí vem aquele processo de você trabalhar a cabeça do atleta, começar, sabe, mostrar que ele não é o teu problema. Porque esses atletas, eles têm X saltos. Se você não tem um, acabou. Você fica não é ninguém. Manco, Não adianta. Eu não sei se foi você que falou que o atleta tem que dominar o salto e não o salto dominar o atleta. Não sei se foi você que disse isso em alguma entrevista. Mas eu acho que é um pouco por aí, né? Você dominar o outro, não ficar com medo da coisa. Né? Porque, assim, receio eles sempre vão ter. Medo de errar, eles têm. Não, é o medo de errar que eu tô falando. É o medo de errar. Né? Você só tem uma chance. Sai, faça para acertar. Esse é o trabalho que a gente está fazendo agora. É um trabalho mental que aí não é a minha parte lá, já está com a parte de lá. Porque eu, como saltadora, eu falo quando eu fui saltadora, eu só tenho um salto para fazer. Se eu tiver medo, sabe aquela história? Não, eu já tenho? Não, eu já tenho. Eu vou para tudo ou nada. Se der, deu. Se não der, agora. Tem um porém também. Você não pode ir para tudo ou nada se você, durante o teu treinamento, você não foi para tudo ou nada. Você não acerta aquilo. Sabe por quê? Chega na hora você não sabe abrir o salto. Por quê? Teu técnico está te falando, sai assim, faz assado, babá. Você não faz nunca. Quando você faz, tudo que ele te... Na hora você quer fazer, na hora da prova, né? Você vai lá em cima, roda tudo. Você não sabe o tempo de abertura, modifica. Então, tudo ou nada tem que ser feito no treino. Mas eu digo assim, você não tem que ter medo de errar na hora. Errar faz parte. Você pode tanto acertar, como você pode errar. Mas se você sai com medo de errar, você vai errar. Alguém falou naquele Diário de Bordas, o Nosso Mundo de Cabeça para Baixo, que é uma ótima série, eu indico a todos e tal, que assim, você é jogado por 3 segundos, né? É uma loucura, né? Se você parar para pensar. Por isso que eu acho que olha que tu pressão... pensa no meio, hein? Dá para pensar bastante. Dá para consertar o salto, né? Dá para consertar o salto. Se você sabe inimaginável isso para um leigo, que você em 3 segundos consiga... Porque você vê assim, em treinamento, quando o atleta está fazendo o salto, seja o salto qualquer um, até um simples, que ele deu um molezinho assim, vai cair, vai errar, e vamos dizer, e vai passar muito, ele roda e dá o mortal, porque não está na hora da prova, não cair assim, aí ele cai pé, seria um salto 0, né? Por quê? Porque é um salto simples para ele, ele tá vendo que não vai dar certo, é para cair em pé. Então dá tempo de consertar. Tem que estar bem focado. E qual é o teu saldo das Olimpíadas de 2016? Ficou um certo gosto de quero mais? Assim, eu acho que ficou um pouco isso, né? Dava para ter tido uns resultados melhores, mas eu acho que pesou essa pressão. Olha, o César Castro não. A nível do A Ingrid foi uma pena que ela também errou um salto, não chegou a zerar. A Juliana fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Mas na Olimpíada nem tanto. Na Olimpíada não. Não acertou. Não sei se foi a minha última Olimpíada, acabei para mim, porque era a ideia dela. Ela chegou a pensar em fazer tiro. Eu esperava mais, mas as coisas não estavam rendendo dessa maneira. Né? Não, e nesse Diário de Bordas tem a competição anterior que vocês foram para a Itália. E dava para ver ali que você estava preocupada, tipo, não tá legal, você está começando com ali, né? Olha, na hora da Olimpíada é outra história, não sei o que. Ali foi legal que teve um vislumbre de bastidores. Assim. Então assim... Que o técnico sente, né? Tipo, o pessoal não tá Juliana, na ponta dos cascos. Assim, eu não posso falar por ela, mas assim, a minha última Olimpíada, então a coisa você... Tô em casa. E fez uma Copa do Mundo maravilhosa, realmente. No sincronizado, ela e a Tami foram finalistas, né, na Copa do Mundo. Calhou da Juliana cair mal na ponta e zerou um salto. Mas assim, passaram por uma final. Mas uma final olímpica pesa, viu? Pesa. E assim,
o que a gente estava conversando e... Pesa para você até hoje, você que é treinador e vê de fora, que deve ser alucinante você... Olha, a primeira Olimpíada, assim, acho que é que nem quando atleta. A primeira Olimpíada eu estou aqui, realizei meu sonho como técnica. Tá tudo lindo, maravilhoso, pode não estar lindo, maravilhoso, mas você está deslumbrada. Quando começa a prova, você está, sabe... Sedado um pouco. Mas assim... Na hora da prova, assim, começa, quando a prova entra e você vê que teu atleta tem possibilidade de chegar a algum lugar, assim, não é que pese, você, sabe, você tá nela, você tá ali, mas para o atleta o sonho chegou. É como técnico, assim, mas mais para o atleta, assim, é como o sonho chegou, só que o atleta vai subir no trampolim e vai ser visto por todo mundo. A gente senta ali naquele fechadinho ali dos técnicos, fica quietinho do lado do outro. E ali é muito engraçado para o técnico, porque quando o atleta salta, a câmera está na tua cara. Então tu está no telão lá, né? Quando o atleta erra, é muito engraçado, porque quando não é contigo, você vê a cara dos outros. Não tem como fugir disso. Aí todo mundo bota a mão na... Porque você sabe o trabalho que você está fazendo, você sabe a condição do teu atleta. Você consegue ter contato na Olimpíada com o atleta? Porque é hiper comum, é uma cultura da modalidade. Assim que o atleta salta, ele vai falar com o técnico. A competição não sendo enorme. Na Olimpíada eu acho que não pode, né? Ficar ali fazendo aquele contato. Pode. Não, é porque a gente fica. Sim, mas você não pode ir lá, né? A gente fica o atleta que vai a você. Aqui, né? O atleta vai eu posso sair e ir para a área de aquecimento deles, digamos como foi aqui. Aqui nessa portinha ali, aquela entrada aqui para a piscina, os atletas estavam ali. A maioria das mulheres estava ali. E por esse corredor aqui tem afora. A piscina e tal. E ali é uma passada da gente, porque a gente ficou sentado ali. Então conseguia falar. Então a gente conseguia. Com a Ingrid eu fiquei ali, com a Juliana eu fiquei ali também. Cada um escolhe o seu canto. Quem pegar primeiro, pegou. Sabe? Fica não dá dos mole, atletas, porque a gente senta aqui, a gente tem um local da gente. Se quiser ir para a arquibancada e não quiser assistir na televisão, pode fazer o que quiser. E nos campeonatos mundiais ou para a própria Olimpíada, você tem esse espaço também, que você sai, que aí aqui a mídia não vê, mas você está lá para dentro com o teu atleta. O atleta está tirado, tem atleta que com fone de ouvido aqui, tirado, deitado, porque não na Olimpíada nem tanto, mas no campeonato de... Demora às vezes. Uma prova de 50, 60 meninos, de 40 minutos para fazer um salto. Demora, né? Então é cansativo, então mentalmente também é muito cansativo. Né? Então a gente tem o contato com eles, a gente fica junto com eles sim. Quando o atleta quer, quando o atleta não quer, o atleta fica do seu canto, só chega para falar com a gente. Às vezes tem atleta que prefere ficar Tem atleta que prefere, vem ficar comigo. Tem outro que não, me deixa sozinha. Aí você vai vendo como atleta, sabe como atleta é. Você fala que o salto ornamentais cresceu muito no Brasil e é inegável, né? Você acha que, por exemplo, o Saltibum ajudou bastante, aquele programa da Globo e tal? Você acha que isso deu uma... Você sentiu isso? Deu uma popularidade ou nem tanto? A procura foi muito grande, né? O Saltibum, né? A procura foi muito grande. Que você tava todo mundo lá, sim, né? De adulto. Eu abri a escolinha de adulto do Fluminense em função do Saltibum. Sei. Já tiveram pessoas me pedindo para ter. Quando eu trabalhava no Fluminense sozinha, né? Eu aceitava todo mundo. Aí chegou uma hora que eu comecei a dividir. Ainda sozinho não dá para ficar com 30 dando treino, porque a qualidade, né? Quantidade e qualidade. Você não dá atenção. Né? Então, aí nós terminamos. Mas aí depois do Saltibum, eu abri a escolinha de adulto que tem até hoje, quem estiver interessado, de 5 às 6 da tarde, de segunda a sexta. Sim. Aí tem os dias, segunda e terça. Você sentiu um retorno da coisa? Bastante, bastante. Houve uma procura muito grande de adultos e aí eu comecei a colocar 16 anos para cima. Né? Então houve uma procura. E com o Saltibum também houve uma procura muito grande de crianças que assistiam o programa. Aí passa, essa é a tia que põe tal, passando ali na piscina e tal, ou na rua e tal. E eu vejo, houve uma procura muito, ajudou bastante, sim. Sim. E o que você vê de futuro para os nossos atletas atuais? Né? Tem a Ingrid, que eu acho que é um potencial incrível. Eu acho que a Ingrid, em algum momento, ela vai acertar uma prova e fazer um resultadão, assim, é uma impressão que eu tenho. Tem a Tami Galera, já está com há anos, já está 10 anos já com a Juliana. Está com... Luiz Outerello, Ian Matos, uma rapaziada que também nova na Olimpíada 2016. Eu acho que isso pesou também. Assim, vamos lá. Isaac Souza. Como primeira Olimpíada, foi a primeira Olimpíada de muita gente todos ali. Aqui, né? O Ian hoje está com 29 anos. Né? Não aparenta, mas tem 29 anos, né? O Luiz tem 26. 26. Tami, 26 a 26 também, acho que o Luiz... a Ingrid já que é mais nova. 27. Luiz está com 27, Tami com 27, Ian com 29, se eu não estiver errada, Ingrid com 22.
né? Isaac mais novinho, 19, eu acho, né? E os atletas que eu trabalho, que estiveram na Olimpíada, né, já não estão velhos, mas já não estão naquela idadezinha dos seus 22, 24 anos, né? Então eles disputaram uma Olimpíada com os seus 26, e eu com 27, 26, 26, 27. Sim, mas qual é a sua perspectiva para o PAN desse ano em Lima e hoje, Tóquio ano que vem? Hoje pela eliminatória, que a gente ainda tem mais uma eliminatória, claro. né? Vamos lá, hoje pela eliminatória, hoje nós temos uma vaga já classificada a Ingrid. Sim. Já temos classificada 2 atletas na plataforma, hoje seria a Ingrid e a Andressa. A dupla que saltou o Sul-Americano foi a Ingrid e a Andressa. Tudo depende, porque nós só temos 4 homens e 4 mulheres para levar. Isso é a regra do Pan-Americano, não é a regra do Brasil. Então, acaba que talvez você não leve a melhor dupla do Brasil alguma prova, tem que porque você... ali. Exatamente, tá? Então, a perspectiva no Pan-Americano, hoje eu vejo uma classificada já, que é a Ingrid, e o nosso objetivo é buscar uma medalha no individual. Eu acho que ela tem potencial, pode acontecer. E aquele difícil. Aquele salto do PAN vai existir novamente, né? E todo salto de costas, rotação de costas, rotação que o atleta sai de barriga para frente, olhando para a piscina, rodando para dentro do trampolim, que todo mundo fala, morre de medo, vendo, passando. Né? Esses são os saltos de visão um pouco mais difícil para o atleta. Então, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Mas ela tem que fazer esse salto, está existindo e o salto, ela tem acertado esse salto. Tecnicamente falando, tem coisas a melhorar ainda, né? Mas esse é o nosso objetivo, uma medalha no Pan-Americano, né? Na prova individual, de plataforma. E aí eu já não sei se pega você, mas, por exemplo, o high diving, que é o de 20 ou 27 metros, né? 20 metros para as mulheres, 27 para os homens. Está se falando muito que isso vai entrar em Olimpíada, não 2020, mas que em breve, porque está ficando popular. E tem a Jaqueline Valente, que está conseguindo bons resultados. A Jaqueline, ela já treinou comigo aqui no Fluminense. Você lida com isso também? Porque tem gente que não assume, mas eu assumo. Eu não trabalho com high dive, quer dizer, nunca trabalhei. Aí eu falei assim, Jaqueline, você é louca. Porque é muito Você é muito corajosa, porque eu vi ela no Campeonato Mundial, né? No último Campeonato Mundial, então nós fomos assistir, né? E ela nos levou, foi onde nós Minto, eu conheci a Jaqueline, eu estava no México fazendo no Campeonato Pan-Americano, não o Pan-Americano, eles chamam de tem um outro nome. É o Pan-Americano isolado, não é os Jogos Pan-Americanos. Ali, mas tem outros esportes. E ela estava treinando lá no México. Aí eu entrei para usar o ginásio, na Cidade de México eu entrei para olhar o ginásio e tal. Eu vi uma menina com o maiô do Brasil. Eu falei, mas tudo bem, elas trocam o maiô, né? Eu olhei assim, eu falei... Nós todos olhamos, estava a Juliana, estava... A Ingrid não estava novinha ainda, estava Luiz... Bom, estava o pessoalzinho. Aí, de repente, estamos no ginásio, ela veio falar. Aí eu falei, você fala português? Não, eu sou brasileira. Aí contou a história sou brasileira, salto high dive, que eu fazia show, aí foi contando a história dela. Eu falei, puxa, bem que eu soube que tinha uma Jaqueline Valente, mas eu falei, de onde veio essa menina? Porque nunca fez salto. Ela veio da ginástica olímpica. Aí que eu a conheci, aí depois assisti a prova dela. Acabei que eu não pude assistir a prova, porque a gente voltou antes, que o high dive foi depois do salto, acabou, a gente volta, né? Mas fui assistir o treinamento, aí que eu subi pela primeira vez na plataforma de 20 metros. E 27 metros. Eu falei, vocês são loucos. Deu medo até em você, né? Pô, 20 metros é o dobro de 10 metros. É o dobro que já é muito alto. Muito alto. E o que acontece? A Jaqueline, ela não foi saltadora. Por não ser saltadora, por isso ela estava no México para aprender ela foi ginasta, para aprender, fez circo, sei lá, não sei direito da vida dela, mas mais ou menos o que eu sei, eu posso falar o que eu sei pouco, assim. Então, quando ela veio treinar comigo, passar um tempinho treinando, eu falei para ela, como é que eu vou te dar treino? Como é que é o treino de high dive, né? Bom, o treino de high dive isso eu sei, o treino de high dive nada mais é para ex-saltadores, você fazer o salto de 10 metros. Peguei a Ingrid, exemplo, vou fazer a base da Ingrid, o salto da Ingrid. Digamos um salto que a Ingrid tem de corte, rodando, ela carpa e cai de cabeça. Sim. No final. Eu treinei a Ingrid para high dive, tá pronta para ir lá para 10 metros, tem coragem? Vai. Tchau, Ingrid. Eu não tenho. Estou brincando. Assim, aí ela vai fazer esse salto. No high dive, ela vai fazer isso. Aí chama aqueles barani, que eles chamam. Aí eles abrem assim, viram um meio, carpa e cai de cabeça, em pé. Só que pode cair em pé. Cai em pé. O que eu quero dizer com isso? É o salto com
mais essa meia volta para cair em pé. Sim. Então, eu treino 10 metros, eles treinam 10 metros, porque não são... Acho que agora inauguraram uma na Alemanha, eu acho, um treinamento de high dive, a China já está arrebentando de high dive, a China já está começando, que eu vi no vídeo. Então, eles não treinam, porque ninguém pode treinar 20, 27 metros, que nem se aqui de 10 é dia sim, dia não, imagina esse lá de 20, 27, né? Então, eles treinam 10 metros. Faz o salto de 10 metros. Ela, como não é saltadora, é difícil de cair em pé, de cabeça para ela de 10 metros. E todos os saltos de 10 metros são de cabeça. Aí eu falei, como é que tu vai fazer esse salto? Agora você me explica para eu poder te ajudar. Não, eu faço assim. Ela fazia assim, vai. Eu brincando, vai. Coração, se acha que o técnico fica nervoso, o técnico fica nervoso sim, viu, gente? Coração vai mais nervoso. Às vezes eu falo para eles que eu estou mais nervoso que eles, né? Eu falei, meu Deus, eu lá no Fluminense, ai meu Deus. Aí quando ela caiu. Aí o pessoal, tem que te filmar para ver como é que se filma. Lógico, não estou acostumada com isso, é novidade para mim. Um salto errado de high diving deve ser sinistro, hein? É punk. A pessoa cair de costas, ou sei lá o quê. Tem que ter uma equipe médica. Ninguém treina sem essa equipe. Então tem essa equipe, a equipe médica e tem o pessoal embaixo. Pode ver que eles saem assim, né? Da água. Por quê? Se eles não fizerem assim, eles já são agarrados. Pra mostrar que tá legal. Ele tem que sair levantando a mão. Pô, caiu meio erradinho, já tem que levantar a mão, senão eles são carregados. Né? Mas eu, assim, não mexo com high dive, não. Mas seria, high dive nada mais seria o treinamento de 10 metros. Aí depois tem esse outro processo para ir para... Aí, obviamente, tem um processo para subir que não faz parte. Mas eu acho que vai acabar entrando em Olimpíadas. Sim, ele é muito plástico, faz sucesso. Tanto é que os atletas eles têm que estar ligados a um clube. Agora, antes não precisava. Mas para participar de campeonato mundial, segurança, eles têm que estar federados no clube. Que nem os atletas, o atleta é federado, tem que estar federado no clube. Até a gente estava falando em off, meio para fechar aqui, do futuro do Brasil, não só esportivo, pega, claro, saltos ornamentais, mas pega tudo, né? Desse corte de verbas que vai complicar e desse movimento que está recente dos militares apoiarem, que eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque os atletas poderem contar com as Forças Armadas, claro. Porque eles disputam o campeonato vão disputar os campeonatos das Forças militares Armadas, também. Os campeonatos militares, o campeonato mundial das Forças Armadas. Né? Representa as Forças Armadas, sim, dá uma visibilidade. E tem uma ajuda de custo, fazem um curso, fazem parte. Dá uma tranquilidadezinha financeira para a pessoa. E tem uma boa ajuda que ele pode assim deixar o atleta com um pouco mais de tranquilidade para viver só do esporte. E eu já estava falando contigo que isso era a força do esporte comunista, que os atletas eram amadores, mas não eram, eles eram militares, então o cara recebia o soldo ali e treinava o dia inteiro contra, às vezes, um brasileiro de qualquer modalidade, que às vezes o cara ainda por cima era obrigado a ser amador, pior ainda. Então o cara treinava quartas e sábados, algumas coisas, é covardia, né? Porque se você não tem um apoio financeiro... Isso aconteceu muito no vôlei. Né? Graças a Deus que os meus atletas aqui, eu busco faculdade, uma faculdade para um colégio. Tem que ter um pós. Ingrid é bolsista, Pinheiro Guimarães. Muito obrigada. O pessoal, o Ian tem a faculdade, que o Fluminense tem um convênio com a IBMR, né? Sim. Que era de fisioterapia, agora tem educação física, papai, não sei direito, mas a educação física tem o que ele faz. A Daniele, minha atleta, também faz educação física. Então, o Davi, meu juvenil que se tornou adulto, assalta a equipe principal do Fluminense, está entrando para a faculdade de educação física agora, outro bolsista. Então, assim, já é alguma coisa. Porque o que eu faço? Para o atleta poder ter uma tranquilidade de treinar de manhã e de tarde, né? Eu corro atrás de bolsa de estudos para ele estudar à noite e poder treinar de manhã e de tarde. Né? Aí vem com a ajuda do Ministério dos Esportes, com a bolsa do atleta, a bolsa atleta. Aí ganha uma ajuda de custo, né? Que o atleta ganha. Aí vai ter que contar com patrocínios, porque assim o atleta pode treinar de manhã e de tarde. É isso que você está falando, trabalhar o dia. Aí vem as Forças Armadas, quem faz parte das Forças Armadas, tem sua verba, né? Sua ajuda, quer dizer, seu soldo, né? Seu salário, né? Então, junta tudo, o atleta pode disponibilizar o seu tempo da manhã e da tarde com preparação física, porque o atleta não é só estar na água, o atleta faz a parte do ginásio, depois vai para a água, à tarde eles vão fazer a parte do ginásio novamente de outra maneira, eles vão para a água, eles têm preparação física, com preparador físico, aí tem a parte de fisioterapia preventiva, tem a parte de massoterapia, caso haja necessidade, e tem necessidade, porque é muito... Né? Como qualquer outro esporte, tem essa necessidade de soltar o atleta, e aí
tem a parte psicológica. Então, se o atleta for pagar tudo isso, com que dinheiro? Não dá. Não dá. Treinar e tal. Exatamente. Bom, então te agradecer aqui, Andréia. Boa sorte em 2019. Tem o PAN e o Mundial, né, na Coreia. O bicho pega. Sempre pega, né? Quando é que não pega, né? Assim, a Ingrid está com a vaga. Hoje eu tenho a Ingrid com a vaga para o Pan-Americano. Sim. Pela pontuação dela, vou dizer, praticamente garantida, mas é praticamente quase garantida. E para o Campeonato Mundial. E a gente tem a vaga também do Luiz e da Ingrid na equipe, né? Que os saltos dois juntos, mas não é o misto, é a equipe esse. Já estão com a vaga para a Coreia, que não tem uma prova que não tem no PAN. O Mundial, até eu falo isso em outras entrevistas, os mundiais não são muito valorizados no Brasil, de quase todas as modalidades. Né? O pessoal olha tudo para a Olimpíada, e o Mundial tem todas as provas. Pô, você pode ver com calma que na Olimpíada você fica pulando de um para o outro. Né? E aí os dois ainda estão disputando a vaga do misto. E são sempre junto com os de natação, é Mundial aquático, então tem natação, nado artístico, de exatamente, tem todas as provas. E muitas vezes o pessoal só olha a natação e, tanta coisa legal que o pessoal perde de bobeira. Eu acredito que eu esteja lá com eles, sim. Vamos lá. Vamos continuar o trabalho para isso agora, até lá, né? O nosso objetivo é esse. Então, te agradeço de novo aqui. Um grande abraço, se inscreva no canal. Até mais, até a próxima entrevista. Eu que te agradeço pela oportunidade de mostrar o nosso esporte, que é tão lindo, é tão pouco valorizado aqui no nosso país. Mas nós temos grandes atletas e ainda vamos mostrar aí muitos resultados pela frente. Obrigada.